Há algumas perguntas a respeito do trabalho de oração e de mantras desta manhã. Lá foi explicado, não? Rama, e a pessoa está perguntando o que são essas sílabas. Além do que foi dito lá, Ra é vibração cósmica e Ma é vibração intraterrena. Então, Rama quer dizer também vibração cósmica coligada com o intraterreno, um trabalho de unidade, um trabalho de ligação entre o centro da Terra e o cosmos. É uma interpretação. Agora, Rama, as duas sílabas juntas, canalizam a vibração do Sol da galáxia. A vibração do Sol da galáxia. E outra pergunta que fizeram é a respeito de Astar, que a gente mantralizou Astar. E depois mantralizou Astar Asgra. E a pessoa quer saber o que é isto. O que a gente chama de Astar é um ramo da hierarquia crística. A hierarquia crística é cósmica, infinita, e Astar é um ramo desta hierarquia. E Astar, como ramo da hierarquia crística, é uma fonte de instrução para a humanidade. Então, quando se fala em hierarquia Astar, para nós está falando em instrução de algum tipo. E o seu trabalho, para nós, neste momento, abrange a transmissão do ensinamento para a humanidade, mas Astar se encarrega do ensinamento filosófico e religioso. Astar é de origem imaterial, portanto, bastante diferente de nós, a hierarquia. É de origem imaterial e ela se revela em diferentes formas. Ela não tem uma forma fixa. E a hierarquia Astar, para nós, para a Terra, se manifestou muito, se revelou como arcanjos. Então há arcanjos que são da hierarquia Astar. Mas a hierarquia Astar não se limita a uma só forma. Astar não se limita só a uma forma de arcanjo. Se limita a outras formas que nós não temos notícia. Por exemplo, Arcanjo Miguel é da hierarquia Astar. E Arcanjo Miguel, Astar, se apresenta também em outra forma. Não só como Arcanjo Miguel, mas se apresenta também como Astar Sheran. Não se limita a uma forma só. No momento, essa hierarquia está ligada ao resgate dos seres que optaram pela evolução. Então é uma hierarquia que pode ter outras funções, mas pode também estar cuidando do resgate dos seres, da operação resgate e daqueles que optaram pela evolução. E como comandante da operação resgate, eles não são Arcanjo Miguel, é Astar Sheran. É outra forma. Outra forma, a forma de um grande comandante. Agora, esta hierarquia, Astar, no nível monádico, ela nos prepara para ancorar tudo aquilo que Samana representou. Então, a hierarquia Astar lida com tudo o que diz respeito a Samana e ancora isto na nossa consciência. E Astar, como hierarquia, instrui as mônadas para que elas se integrem no caminho cósmico. Mas esta instrução das mônadas diretamente para isso, nós vamos ver como Astar Asgra. Astar Asgra é um membro desta hierarquia especialmente dedicado à instrução das nossas mônadas. Então essa hierarquia Astar não fica nos instruindo como ego humano e nem como almas. Esta é uma hierarquia que atua nas nossas mônadas. Então quem tem contato com algum Astar está consciente na mônada, porque é lá que eles atuam e é lá que nós ficamos conscientes deles. Agora, durante a fase de transferência
das mônadas desta esfera terrestre para as escolas internas, porque nós estamos todos aqui na esfera terrestre, não estamos nessa evolução terrestre, mas as nossas mônadas podem frequentar escolas extraterrestres em outras esferas, onde estão as escolas que não existem na Terra. Então, quando uma mônada vai entrar em contato com uma escola interna, é a hierarquia Astar que acompanha. Porque as nossas mônadas não têm estrutura, por enquanto, para estarem em esferas fora da Terra. Então a hierarquia Astar as acompanha. A hierarquia Astar cuida delas, para que elas vão para a escola interna. Estamos falando de mônadas, hein? Não estamos falando de nós, personalidades, pessoas. Então, essas mônadas, se têm que sair da Terra para uma outra escola, para um outro planeta, o que for. Então, é Astar que acompanha isto. E Astar prepara a mônada de forma que ela possa se introduzir na vida sideral. Porque a vida sideral é uma vibração completamente diferente da nossa e as mônadas podem não aguentar. Isto é, as mônadas precisam ser preparadas, as mônadas precisam ser acompanhadas, às vezes até passarem por adaptações. Então, as consciências dessa hierarquia podem funcionar o que para nós são naves. Então, uma hierarquia desta evolução, a consciência dela em si, para nós, pode parecer uma nave. É muito interessante isto. E isso que nós chamamos de nave, no caso dessas grandes hierarquias, é uma visão. É a consciência delas, que para nós é uma nave. Então, quando essa hierarquia leva, esses termos são muito inadequados para o que se passa na vida extraterrestre. Essas palavras são todas uma deturpação, mas vocês podem imaginar o que seja. Então, quando estas consciências conduzem as mônadas para uma escola, pode-se ter a sensação que se está numa nave. Mas uma hierarquia dessa não precisa de nave para se transportar. A nave é aquela consciência dela que se adapta para nos levar. Bom, isto não são todas as naves, não é assim. Isso é um tipo de consciência que para nós é uma nave. Então essa hierarquia que nós estamos invocando, mantralizando, isto, se nós invocarmos Astar com alma, se nós invocarmos Astar de verdade, nós vamos nos contatando com estas outras formas de vida, ou com essas outras evoluções, com as quais nós temos muito que aprender, não só aprender naquilo que eles nos instruem, mas temos muito que receber deles, para um dia chegarmos a ser, eventualmente, nesta linha, que é uma linha desconhecida aqui na Terra. Então, as consciências dessa hierarquia podem funcionar como grandes naves que conduzem grande número de mônadas, contingentes de mônadas, para outras esferas, para outras situações. A polarização de Astar, a polarização desta hierarquia, está em níveis extraplanetários que são completamente desconhecidos para nós. Nós não poderíamos, com a nossa consciência atual, muito menos com a nossa mente atual, descrever qual é o centro desta hierarquia dentro da criação. Nossa mente não pode alcançar isto. Mas podemos saber disto, que eles têm uma polarização dentro do cosmos, mas nós não temos possibilidade de saber onde é. Agora, a hierarquia Astar também funciona como núcleo de grupos internos de mônadas. Aqui sim, isso diz respeito a nós. Nós diretamente. Porque as nossas mônadas
podem formar grupos. E Astar é o que unifica estas mônadas. É esta hierarquia que unifica estas mônadas. E as mônadas podem estar unificadas por várias razões, por várias finalidades. Principalmente para frequentarem alguma escola, para frequentarem alguma escola de conhecimento extraplanetária. Então é Astar que as unifica, que as mantém unidas, porque são tantas formas, não de pressão, não existe uma palavra para dizer isso, são tantas formas do universo ser, que uma mônada que sai de um planeta para ir para outro precisa de algo que as mantenha unidas, que não as deixe se dissolver. Impossível dissolver uma mônada, mas acontece uma coisa que a hierarquia Astar protege e não deixa acontecer. Então, uma mônada como a nossa pode frequentar uma escola extraplanetária e faz esta adaptação graças à hierarquia Astar, que acompanha o processo dela. E quando se trata de grupos de mônadas, para algum trabalho ou para estar em alguma escola, então é Astar que as está reunindo. Essa hierarquia Astar tem uma consciência que corresponde, ou às vezes até é maior do que um logos planetário. Por exemplo, a estrela Sírius. Estrela Sírius, que é uma potência que nós não podemos imaginar. A estrela Sírius pode atuar na Terra. A estrela Sírius pode enviar, digamos, amor para a Terra, e isto é filtrado pela hierarquia Astar, senão a Terra não suportaria. A Terra se desintegraria se recebesse um impulso da estrela Sírius. Então Astar está aí para fazer toda esta harmonização. Nós podemos, para ter uma ideia, considerar um ser Astar um ser celestial, um ser celeste. Isso nos dá uma ideia das proporções com que estamos lidando com esta hierarquia. Sírius, como estrela, poderá introduzir na Terra a possibilidade de nós termos certas expansões de consciência ou iniciações. Então, uma iniciação ou uma expansão de consciência que vem de Sírius, para chegar na Terra, para atuar sobre nós, precisa de Astar. Precisa dessa hierarquia para poder ir filtrando e adaptando tudo isso para que a gente receba. Então veja o grau de amor desta hierarquia. Uma hierarquia que está presente em um planeta para nos proporcionar instrução até de uma grande estrela. Claro que a humanidade teria que cuidar um pouco mais do seu desenvolvimento para poder usufruir destas coisas que o cosmos nos possibilita. Para que Sírius possa influir sobre a Terra e instruir a Terra, porque Sírius instrui o nosso logos planetário. Sírius é muito maior. A hierarquia Astar é aquela que zela por tudo isto. A hierarquia Astar se incumbe de fazer com que tudo isto possa ocorrer, para que não haja ataques contra isto, porque as forças cósmicas têm também aquelas que atacam. O que acontece aqui em pequeno acontece no cosmos como grande. Então Astar é um defensor, Astar é um protetor de tudo isso. A hierarquia Astar é a protetora do desenvolvimento da Terra, como hierarquia. Então todos esses grandes sóis, como Sírius, podem atuar sobre a Terra porque Astar está possibilitando tudo isso. Astar está filtrando, Astar está defendendo para que tudo isso possa acontecer. E essa hierarquia, com todo o seu trabalho, é aquilo que possibilita nós, na órbita da Terra,
termos o fogo cósmico despertado em nós. Porque nós somos filhos da criação, não é porque somos tão pequenininhos que não somos filhos da criação. Então, pequenininhos como somos, muito pequenininhos como somos, temos o fogo cósmico em nós. Porque somos parte da criação, então temos o fogo cósmico. E é a hierarquia Astar que sabe quando este fogo cósmico deve ser estimulado para aparecer. São grandes seres para nós. É uma hierarquia muito especial entre as infinitas hierarquias que existem e que nós não conhecemos. Agora, dentro desta hierarquia, quando se dizia Astar, 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 se estava invocando tudo isto. E a uma certa altura começou a se invocar Astar Asgram. E Asgram é um membro da hierarquia Astar. Por que se invoca exatamente Astar Asgram? Astar Asgram, dentro da hierarquia Astar, é aquela consciência que se encarrega de irradiar os novos padrões de vida espiritual para nós, para as nossas mônadas. Os padrões de vida espiritual se ampliam, se modificam através das épocas. Então, os padrões espirituais devem ser atualizados. A hierarquia Astar, através de Astar Asgram, vai atualizando os padrões espirituais para a humanidade. Impor padrões espirituais para a humanidade já é um daqueles milagres que precisa uma hierarquia desta potência para conseguir colocar padrões espirituais numa humanidade como esta. Agora, Astar Asgram seria este, não, que está sempre nos atualizando no plano da mônada. Mas neste momento, Astar Asgram tem uma tarefa toda especial. Ele está atualizando mais diretamente aqueles que vão compor a nova humanidade. Então existe uma atualização de padrões espirituais que são para a humanidade em geral, que vão servir em vários pontos do universo ou do cosmos. Agora, aqueles que vão compor, as mônadas que vão compor a nova humanidade, estão recebendo um padrão espiritual próprio da nova humanidade. E isto é com Astar Asgram. Mas Astar Asgram, além de colocar os padrões espirituais da nova humanidade nas mônadas que vão formá-la, porque a nova humanidade não vai ter os nossos padrões espirituais. Os nossos padrões espirituais, em relação aos da nova humanidade, são menores. E Astar Asgram cuida de nos atualizar nesses padrões, mesmo que isto permaneça oculto na mônada, não? Porque nós não podemos manifestar um padrão espiritual neste momento. Seríamos queimados, enforcados, fuzilados várias vezes. Mas esses padrões então são colocados lá nas mônadas, não, para surgirem na nova humanidade, se nós tivermos que formá-la. Bom, e ele participa também da preparação da Operação Resgate. Então, Astar Asgram é bastante amplo dentro da hierarquia Astar. Prepara a Operação Resgate, que é coordenada por Astar Sheran, que é o outro Astar, e coordenada por Astar Sheran, que por sua vez é guiado por Samana. Então Astar Sheran, esse arcanjo, ele não é o máximo da Operação Resgate. Ele é o comando. Mas Samana, que é outro nível, Samana é que está com ele. Então, há quem se coligue neste processo de resgate com Samana. Mas aqueles que não conseguem, talvez, se comunicar, têm em Astar Asgram esse veículo, esse contato. Tem em Astar Asgram esta ligação, esta possibilidade de coligar.